Renato, eu nasci em Piraquara, no ano lá de 1962, na rua então Guabirobeira, que atualmente é a rua Reinaldo Meira, que é o nome do meu pai. Eu nasci em casa, pelas mãos de uma parteira da Segunda Guerra Mundial, Dona Ana Berezowski. Naquele tempo, eu não sei te informar precisamente se já tinha hospital ou não, eu acho que já tinha, mas eu nasci em casa, pelas mãos dessa enfermeira da Segunda Guerra Mundial. E cresci ali com meu pai, meu avô tinha uma estufa de banana, e o meu pai depois tinha caminhões, ele dava no corte de lenha para a rede, né, ferroviária, e após isso ele se dedicou à mecânica de caminhões, depois uma transportadora, e eu fui crescendo, né? E com 18 anos eu me alistei, fui para o exército. Uma cidade tipo do interior, uma cidade simples, onde que a gente conhecia todo mundo, onde na verdade a gente não chamava de Piraquara. A gente, quando ia sair de casa, a mãe mandava: você não vai na vila? Eu lembro do tempo da vila. Eu vinha na vila, eu vinha comprar carne no açougue do Trape, eu vinha no Armazém do Souza, então eu tenho essas lembranças no mercado do Zene, do irmão Zene, e ia comprar peça de bicicleta no Armando Simeão, e ia tomar banho no tanque do Jacob Simeão. Então uma cidade gostosa, aquela cidade bem interiorana, bem simples, onde todos conheciam todos. Não tinha assim, hoje em dia já mudou bastante, mas naquela época o bacana de viver em Piraquara era que todo mundo saía de casa, ia na escola, conhecia o pai, a mãe, então todos se conheciam, eram compadres. Eu saudades desse tempo. Eu lembro quando o seu Lico era o prefeito. O seu Lico, amigão de todo mundo. Eu trabalhava na oficina com meu pai. Ele tocava a prefeitura meio que pessoalmente. Ele era o prefeito, era o secretário de obras, era o que assinava o cheque. E eu lembro muito bem dele que todo final de ano ele levava lá um pernil de porco para o meu pai lá. Então tenho lembranças do seu Valdir Costa Lima, que era o contador, né? Que a prefeitura se limitava praticamente em 2, 3 pessoas que mandavam, né? Um era o seu Lico, era o seu Valdirzão. O Valdirzão era o que resolvia a parte financeira. E o seu Lico era o pau para toda a obra, né? Então, uma prefeitura pequena que ficava ali no que é a Casa da Cultura hoje, né? Tenho boas lembranças desse tempo também. Então, Renato, foi até uma fuga. Eu vou falar uma coisa para você. Não foi assim uma coisa própria minha, uma decisão. Na verdade, eu estava no Exército. Eu era 3º sargento de carreira. Aliás, 2º sargento já de carreira. E não me via eu no Exército mais. Eu não queria permanecer no Exército. E aí eu comprei um pequeno aviário da Dona Verônica aqui, que era minha sogra, ali no que é a Casa Verde hoje. E o que aconteceu? Eu vim tocar esse aviário, eu ficava no quartel, trabalhando, e a minha esposa ficava vendendo no dia ali. E eu ia injetando dinheiro ali. Eu comprei um aviário, ele era bem pequeno, era tipo uma floricultura, bem pequeno. E acontece que daí eu fui investindo dinheiro e a coisa foi crescendo, e eu fui conversando com as pessoas, fui entrando na comunidade rural, cresceu, o negócio cresceu assim, de uma forma exponencial. Do dia para o outro eu estava com uma agropecuária na mão, com mais de 300 clientes. E o João Guilherme era o contador. E eu já não queria mais permanecer no Exército, eu queria vir para esse novo ramo da agropecuária. Eu já não queria mesmo ficar no quartel. E o João Guilherme chegou e falou assim: escuta, Eliseu, você não quer ser candidato a vereador? Eu falei, puta vida, não tinha pensado, mas
que tem que fazer? E aí ele foi conversando, foi me convencendo e me filiou no PMDB. E eu me filiei no PMDB pensando em escapar do exército, não realmente para... Na verdade, no primeiro momento eu queria me afastar aos 90 dias de serviço, é a grande verdade. Mas eu me filiei, comecei a participar das reuniões políticas e comecei a gostar. Além daquelas primeiras reuniões eu encontrei várias pessoas que hoje já não estão entre nós, mas que nas primeiras reuniões eu lembro do Armando Neme, do Oriles, né? De pessoas que, o seu Zacarias, que a gente veio conversando, e eu acabei do Bibão, do Bib, que é uma pessoa que me orientou muito no começo também, o Bib. E eu vim participando das reuniões e daí peguei o gosto pela coisa, e lá eu realmente me interessei, me filiei e concorri às eleições de 1992. Então, essa campanha, o cenário era 2 candidatos basicamente. Tinha o João Guilherme e o Zé Roberto Jacomel. Tinha um outro, até agora me fugiu a memória. Ari Soares. O Ari Soares. O que houve nessa campanha aí? Essa campanha era uma campanha assim, o João Guilherme, o município estava recém dividido de Pinhais. Pinhais saiu e nós éramos a primeira legislatura que íamos ser eleita nesse período aí. Foi uma campanha, bom, eu não sabia nada de campanha, então havia uma rivalidade muito grande. A família Jacomel era muito tradicional e é tradicional, até hoje é tradicional na cidade. E o João Guilherme era contador e era uma pessoa nova, uma pessoa até naquela época progressista para a época. E o pessoal conservador. A minha família era Jacomel, mas eu me filiei com o João. E já deu o primeiro embate ali que o pessoal nosso não queria votar pro João Guilherme. E aí essa campanha ela foi bem disputada e bem discutida dentro das casas, e houve um acirramento até pelo conservadorismo da família Jacomel, e eles dominavam realmente a política na cidade até então, e nós que estávamos chegando, pessoas novas, né? E no final deu tudo certo, eu fui o vereador mais votado, né, com 456 votos, e o João Guilherme teve isso na eleição, também ganhou a eleição. Assim, lógico que me ajudou muito minha família, meu pai era muito conhecido, a família que nós temos até parentescos aí, com a família Betes, né? Meira, Betes, Salgueiro, então é uma família muito grande na cidade. E o meu pai, todo mundo gostava dele, né? Não tinha, na verdade os votos eu devo muito a ele, não totalmente a mim, mas eu também tive uma participação importante, que o meu comércio estava desenvolvendo muito, e eu já estava ali atendendo toda a área rural de Piraquara, e na verdade as pessoas estavam carentes de vereadores da cidade, porque só tínhamos 2 aqui na cidade, o João Guilherme e o senhor Arthur. O senhor Arthur então tinha uma farmácia e o João era o contador, o resto era tudo de Pinhais. Então havia um distanciamento, o pessoal estava carente de vereadores daqui, e a minha família era muito grande aqui, mas eu colaborei. Teve um fato bacana aí. Eu comecei, eu ia lá no Ceasa buscar as flores para a floricultura e eu trazia orquídeas. E eu comecei a fazer visita nas casas e mandei fazer um adesivinho e coloquei lá, Eliseu Meira, vereador, e dava uma orquídea para cada visita que eu fazia. E aí aquela folia, né? Eu trazia uma caixa de orquídea hoje para fazer uma visita, daí as pessoas... Ô Eliseu, se eu fizer uma visita, se eu fizer uma reunião para você não leva uma caixa de orquídea para nós? Daí eu falava, não, mas daí eu levo. E daí eu não vencia mais comprar orquídea. Aquilo que começou com uma caixinha, tinha dia que eu ia todo dia quase para o céu buscar orquídea para distribuir, porque eu chegava na rua, todo mundo cercava a Kombi e todo mundo queria orquídea.
E aí foi, e eu tive êxito, lógico, essas flores eu acho que também ajudaram no carisma, não que compraram votos, que não é por aí, né? Que aquele tempo também não, né? O pessoal era bem tradicional, mas ajudou no carisma, para conseguir, para abrir portas, né? Então as flores abriram portas para minha primeira eleição, né? De vereador. Essa é uma coisa pitoresca. Nas primeiras reuniões políticas que eu participei com o João Guilherme e a chapa de vereadores, eu nem sabia o que era a presidência de Câmara. Eu era sargento do Exército, não sabia como é que funcionava o Legislativo. Eu sei que lá por Las Tantas, ou o Armando, ou o Oriles, ou alguém ali da chapa, o Armando, ou alguém ali, o Maguila, ou alguém perguntou. Mas João Guilherme, aliás o Maguila não, o Maguila era com o Zé Roberto Jacomel, não era o pessoal da minha chapa ali, perguntou assim, João, se você ganhar a eleição, quem vai ser teu presidente da Câmara? O João prontamente respondeu, vai ser o vereador que tiver mais votos aqui. Ele falou. Eu não estava, eu queria me eleger. E o seu Jorge Moreira estava ali também. E eu não, nem por brincadeira, eu pensei, bom, eu estou chegando agora. Tinha ali, o Armando era chefe de gabinete do Alceu Zelonca, um cara que conhecia muito mais da política piraquarense, pessoas ali que estavam, eu não conhecia nada. Então eu também nem dei palpite. Mas enfim, passado isso, quando deu o resultado da eleição, ganhamos e o pessoal começou a me chamar de presidente, sem eu ser presidente, mas porque eu fui o mais votado e existia um pré-acordo. Mas acontece que o João Guilherme ele pegou e começou a fugir de mim e dizer que não era bem assim. Ele tinha que pôr uma pessoa mais experiente aqui na Câmara. Até que hoje, até olhando lá atrás, até eu concordo até com ele hoje, olhando assim por esse prisma, né? A gente tem que olhar também e dar. Mas só que como o pessoal na rua dizia, ô presidente, todo mundo me chamava, eu digo, não, mas tá. Mas aconteceu uma coisa, que daí o João queria que fosse o seu Jorge Moreira o presidente. Não que eu tivesse nada contra o seu Jorge. O seu Jorge foi um dos melhores companheiros que eu tive aqui na Câmara. Eu respeitava muito ele. Mas aconteceu um fato no decorrer da eleição que mudou. Esse fato é uma coisa assim, ó. O seu Jorge Moreira, ele tinha um Fusca bege e ele estava parado em frente ao comitê. O comitê era atrás da minha loja ali da Casa Verde. Tinha um comitê nosso ali. E o seu Jorge estava parado ali. E eu cheguei e perguntei, seu Jorge, por que o senhor está parado aí? Por que o senhor não vai pedir voto? O senhor falou, olha, eu até gostaria de pedir voto, mas eu me afastei do meu serviço da prefeitura, eu ganho pouco, eu não tenho gasolina para pôr no meu carro. E o João prometeu, não dá nada. Estou eu aqui, ó, agora estou sem gasolina, se eu tiver gasolina para voltar para casa é muito. Mas eu sem maldade nenhuma, pensando só em ajudar, eu tinha uma condição financeira um pouquinho melhor naquela época, a minha loja estava vendendo bem. Peguei, senhor Jorge, o que o senhor precisa para fazer campanha? Ele falou assim, não, precisava de gasolina do João e as camisetas que ele me prometeu, que todo mundo tinha uma camisetinha com o nome, né? Naquela época a gente mandava fazer uma camiseta com o nome, Eliseu Meira, tá. E quem fazia até era o Emanuel, o Ema. O Ema fazia as camisetas para nós. Eu tinha mandado fazer as minhas. E eu falei, o senhor não tem camiseta, Jorge? Não tenho camiseta. E não tem gasolina? Não tenho. Então suba aqui, senhor. Fui lá no Ema, falei, Ema, veja a camiseta para o senhor Jorge. E fui no posto e ajudei ele a abastecer o carro dele. Ele disse, ó, senhor, a hora que o senhor precisar de gasolina, o senhor peça para mim então, já que não dão. Mas o senhor vai conseguir sua eleição. E ele se elegeu na última vaga, 246 votos, quando eu fiz 456. E aí, mas jamais eu estava pensando no jogo político da Câmara, porque eu não tinha essa vivência. Eu não tinha. Se fosse hoje, até poderia dizer assim, não, Eliseu pensou. Bom, se eu pensei, foi sem a menor possibilidade disso. Não estava nem pensando.
Eu nem sabia dessas negociações de Câmara naquela época, eu não sabia, eu não vivia política. E ocorreu que o seu Jorge ganhou, eu ganhei, e o João chamou o seu Jorge para ser o presidente da Câmara. Fez uma reunião com o Jurandir Damascedo, com os outros vereadores, sem eu, e já elegeram o seu Jorge presidente da Câmara. Na prefeitura, lógico, né? Não, eu me senti assim meio, né? Meio traído. Aí o que aconteceu? O seu Jorge me chamou na casa dele e falou assim: Eliseu, o João me chamou e me deu a presidência da Câmara. Mas tem um detalhe, eu só vou ser presidente da Câmara, eu não vou ser presidente da Câmara. O João vai ter que cumprir a palavra com você, você vai ser o presidente da Câmara, eu não quero, eu não vou assumir. Porque você me deu uma pequena ajuda na campanha, falou bem assim para mim. E aquilo valeu todos os votos, se eu estou aqui é por causa de você, falou bem assim para mim. Eu falei, não, senhor Jorge, o senhor está aqui por causa dos seus votos, do senhor. Ele falou, não, eu poderia ter, não ganho 10 votos e esses 10 votos faziam a diferença. Eu falei, não, mas eu não estou lhe cobrando nada. Ele falou, não, o João tem que manter a palavra dele, ele vai manter, eu vou lá e vou fazer ele manter a palavra dele, você vai ser o presidente e acabou, eu te ajudo, mas você vai ser. Eu falei, seu Jorge, o senhor que vê. E aí o seu Jorge veio, deu uma pressa no João, reunimos de novo o pessoal e o pessoal acabei me elegendo presidente da Câmara pela primeira vez. Então essa é uma história assim, que foi por uma coisa que eu fiz sem pensar até, sabe? Porque olhando, hoje é fácil dizer, não, pensou, mas naquela época eu não tinha conhecimento nenhum. E acabou que eu acabei sendo presidente pela primeira vez. A partir do momento que eu me elejo vereador, sou mais votado e sou presidente da Câmara, começou aquela... Daí eu montei, eu era do PMDB, acabei montando o PDT na época, e ao montar o PDT, começou a especulação dos candidatos a prefeito. Naquela época tinha 2 nomes que poderiam ser do lado do João Guilherme, que era eu e o Edson Esteves. Mas o pessoal se identificava mais comigo, os vereadores, vamos dizer, os vereadores, a Câmara, o Edson vivia o Executivo, e eu vivia o Legislativo. E o pessoal ficava me influenciando para mim ser o candidato. E eu acabei, talvez com um pouco de falta de maturidade também, eu falo hoje, eu reconheço, eu me atirei de cabeça, mas sem a experiência que eu tenho hoje. Não se constrói uma campanha de prefeito sem alianças, com pessoas que possam dar estrutura na tua campanha. E o que aconteceu comigo? Eu fui sozinho, só eu e o meu partido, contra a prefeitura daí. Daí acabei enfrentando o João Guilherme com a prefeitura. E aí logicamente que eu não ia aguentar. A pressão do executivo era muito grande. Na época, a prefeitura, o prefeito era tipo levando para o militarismo, o João Guilherme seria um coronel e eu seria um soldado raso, né? Então eu montei o partido, mas acontece que até fui bem votado, fiz 25, 24, qualquer coisa por cento da votação, fiz 4.556 votos e quem ganhou fez 6 mil e pouquinhos. E o que aconteceu? O nosso time, que era um só, de 92, ele acabou se dividindo. Uns ficaram comigo, uma minoria, e a maioria ficou com o João. Só que o Edson acabou fazendo 6.200, acho que perdeu por 280 votos para o Gil Urus. Então quem se aproveitou disso foi o Gil, que era a herança da política do Jacomel. Olha só como que retornou. O Jacomel que comandava a cidade até 92, o Jacomel não, o Alceu vinha, tirou deles, né? O Alceu com Pinhais tirou até 1987. Não, mas o Alceu se elegeu em 82. Até 82 a família Jacomel reinava. Com Luiz Cassiano tudo, mas era tudo uma coisa só. O Alceu renovou
Infelizmente o Alceu, que era um progressista e transformou a nossa cidade, e vinha transformando, mas ele não conseguiu, infelizmente faleceu no mandato, e criou-se um vácuo de poder aqui em Piraquara. Daí veio o João, e novamente a família Jacomel voltou. Veio o Cassiano. Veio o Cassiano, Depois sim. o João. Sim. Veio o Cassiano, daí veio o João, mas a família Jacomel que deu apoio ao Gil, e eles retornaram ao poder. E nós, pela divisão, acabamos ficando de fora. Mas pela divisão, né? A briga entre eu e o Edson gerou isso aí. Para mim ela foi espetacular, porque eu fiz 4.556 votos sem... Hoje eu vendo, olhando para trás, sem a máquina na mão. Tanto que eu tinha vereadores comigo, candidato comigo, não vou citar nome, né, para não queimar o filme, que pediam voto para o Edson. Eles não pediam voto para mim, porque eu não tinha dinheiro para bancar. Chegou no meio da campanha, eu perdi o fôlego financeiro. E além do fôlego financeiro, eu não tinha apoio político do governo do estado. Eu era do PDT, do Jaime Lerner, só que eu não tinha apoio político do governo, porque eu não tinha conhecimento. Com o senhor Gil, ele era do Tribunal de Justiça, então ele conhecia várias pessoas ligadas ao governo, e eu não tinha essa vivência política para mim conseguir deputados fortes que me apoiassem, e acabei perdendo essa eleição. Serviu como um aprendizado para mim, né? E na sequência aí você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Em 97 houve um boom das ocupações irregulares no Guarituba. Então tem que mudar o contexto. Até 96 Piraquara era uma. De 96 para cá, a coisa mudou totalmente. 97 teve um boom de ocupações. Eu acredito que assim 10 mil pessoas ou 15 mil chegaram em 2, 3 meses na região do Guarituba. E o que houve? O pessoal ocupou. Da noite para o dia tinha 12 mil famílias dentro do Guarituba. Essas famílias, elas tinham pressa em ter ruas. Elas ocuparam um terreno que não tinha rua, não tinha energia, não tinha saneamento básico, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada, certo? O senhor Gil pegou esse bonde andando. Veja bem, ele, para começar o Guarituba, ele teve que começar a aterrar as ruas. Então olha só o que aconteceu. Ele começou a aterrar as ruas, mas o pessoal começou a puxar gato, puxar água, tudo de forma irregular. E a prefeitura, como estava separado recentemente a prefeitura estava recentemente separado de Pinhais, o orçamento aqui era pequeno, justo. Piraquara não tinha orçamento para financiar uma nova cidade. O que aconteceu? O senhor Gil, além de ter que gerenciar os problemas que já tinha que estar construindo, dando uma infraestrutura para 12 mil famílias. Então não vencia. O que aconteceu com o senhor Gil? Ele não conseguiu atender nem o centro de Piraquara, porque daí ele começou a se desdobrar para fazer ruas. Ele teve que aterrar, não existia a Rua das Andorinhas, existia no papel. Não existia a Rua Júlio Danilenko. Isso é uma ideia. A Betonex era um carreiro para entrar. E o senhor Gil teve que aterrar, para começar, ele teve que fazer aterros. Aterrar tudo isso aí. E aí também teve um problema ambiental. O promotor Sancler, na época, não permitia que instalasse água, energia, luz, nada para ninguém. E nem que cobrasse impostos lá, quanto mais ocupar. Então não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha água, não tinha nada, só tinha valeta, e quando dava uma chuvarada, enchia. E essas pessoas, o João inteligentemente, né, que depois ele retornou, né, eles foram transferindo títulos para cá, foram criando... Tá?
E o que houve que o Gil não conseguiu terminar o Guarituba. Ele teve uma grande importância. O Gil foi o que abriu todas as ruas do Guarituba. Tirando a parte antiga, né? Que era o Guaritubinha, o Redondo, Santa Mônica na época, né? E o Holandês lá em cima. Mas o Gil teve que aterrar praticamente todas as ruas. Mas ele conseguiu aterrar, mas não conseguiu pôr manilha, não conseguiu pôr luz, não conseguiu pôr água. O que aconteceu? Daí não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha infraestrutura para essa gente. Esse pessoal foi para a urna e votou por João Guilherme por uma novidade e culpou nós, da administração. Mas a culpa, olhando hoje, não era nossa. Até a gente fez o que pôde, mas não teve como, com o orçamento que tinha, construir uma cidade, ainda mais separada de Pinhais. Não sobrou nada para nós aqui, a nossa arrecadação era mínima. Daí, nesse meio tempo, eu me mudei para o Guarituba. Eu comprei um terreno lá em 1999, a esquina lá onde eu moro, né? E eu fui morar para lá. E você sabe, né, que diz a Sandra, até acabou de falar, quem tem a política no sangue, né? Eu acho que até veio do meu avô, que foi 3 vezes vereador, né? Um ligista. 3 vezes vereador, acho que é por aí. E eu perdi, mas eu não me conformava de perder a eleição e ficava dentro de mim aquilo. E eu queria voltar. E aí em 2004, o vereador Gabão era vereador, né, de 2000 a 2004. Aqui na Câmara tinha o Ademir Gess, se não me engano, que era vereador de 2001 a 2004. E eu comecei a ajudar o Ademir, mas no interesse de eu voltar. Então eu voltei para a política, formei o partido, PFL, formei uma chapa toda, montei, indiquei o Ademir Gess de vice do Gabão, fizemos uma aliança com o Gabão e com o intuito de eu voltar para a Câmara de Vereadores num projeto até de ser candidato a prefeito. Não vou dizer que não, aí sim, aí eu concordo que seria um projeto de voltar e lá na frente ser candidato a prefeito. Aí eu já tinha uma vivência política, né? E aí formamos o partido e aí já foi mais tranquilo. Por quê? Por que foi mais tranquilo essa eleição de 2004? Não foi tão tranquilo ganhar, mas com os mesmos problemas de infraestrutura da cidade. O Guarituba continuou aumentando a ocupação, continuou aumentando os problemas, o pessoal não tinha água, não tinha energia, havia falta de vagas em creches, postos de saúde, havia deficiência geral nesse sentido, porque a população aumentava exponencialmente e você ia a conta-gotas colocando a infraestrutura, porque o orçamento da cidade ainda era muito pequeno. E o João Guilherme também não conseguiu. Não estou aqui para dizer que o João não fez um bom governo. Até pode ter feito um bom governo em 2004. Mas a cidade nossa, separada de Pinhais, com o orçamento que tinha, ela não tinha condições de gerenciar a situação de criar uma nova cidade dentro de Piraquara. Estava sendo gestada uma cidade maior do que o centro de Piraquara. Você imagina isso. Mesmo o João também não se deu bem. Quer dizer, na hora que o pessoal foi para a urna, também o pessoal do centro também... O que acontecia daí? O pessoal do centro ficava bravo porque pensava que o João só punha dinheiro no Guarituba. O pessoal do Guarituba ficava bravo porque pensava que o João punha dinheiro no centro da cidade. E acabou que ele perdendo, né, para o Gabão. Eu acabei voltando para a Câmara Municipal. Até uma votação considerável, não muito boa, mas até que voltei. Consegui voltar, que foi o mais importante. Eu fiz, eu acho que aqui no centro, 280 votos na época, e lá 480, foi um pouco mais lá. Já comecei a ser mais votado lá, mas ainda mantive 280 votos no centro, nessa eleição. Então, aí foi minha participação na regularização do Guarituba. Que aí tem uma outra fase nova do Guarituba que entrou com o Gabão. Aí nós temos que falar que onde começou a história do Guarituba, a regularização, né? 2006 o Gabão
se elegeu e apresentou uma proposta de regularização do Guarituba. Porque até 2006 era tudo proibido no Guarituba. Nenhum prefeito conseguia dar um alvará, não conseguia dar um alvará de construção, nem não era possível fazer uma instalação de energia elétrica. A Sanepar não conseguia fazer ligação de água nas casas regularmente. E o Guarituba era infestado de gatos, que chama popularmente a ligação irregular de energia. E aí, o governador, acho que era o Requião, se não me engano era o Requião, teve um aspecto aí bem... Em 2006 houve uma reunião na escola Henrique de Souza, onde participaram diversos atores do governo do estado. Veio o promotor Sancler, veio o Sanepar, veio o IAP, veio a prefeitura de Piraquara. E eu, por um acaso, que eu não tinha sido convidado, mas eu não sei como que eu descobri, até foi porque na verdade o Edson Ribeiro sabia da reunião e não tinha me contado. E ele estava no Guarituba, eu estava no Guarituba, vindo para Piraquara, e vi ele na entrada do Guaritubinha com o pessoal da Sanepar. Olha só como é que são as coisas. E aí eu encostei para conversar com eles. E daí que eu vi que eles iam para uma reunião, e aí eu fui junto a essa reunião. E eu participei dessa reunião, onde o promotor Sancler foi lá, em loco, junto com a Sanepar, para ver o Guarituba. Porque naquela altura já eram 20 mil pessoas morando em área de ocupação, banhado, rua por terminar, um caos total. E um desordenamento geral, né, de infraestrutura urbana. E eu fui participar da reunião. E a prefeitura começou a expor o que queria fazer de regularização, a Sanepar falando o que podia fazer, e o pessoal do IAP também. E em certa altura o promotor Sancler falou assim: eu não autorizo nada disso que vocês estão aqui. O promotor falou: eu não autorizo, porque eu vou ser responsável. Quantas pessoas aqui, como é que é? Isso aqui é uma área de manancial. Eu sei que eu pedi a palavra, levantei e encarei ele pela primeira vez. Aí o pessoal até queria tirar eu da reunião, porque eu falei assim: promotor, então o senhor não vai autorizar? Ele falou: não, por mim até o momento nada justifica que esse pessoal fique aqui. Eu falei: então o senhor me responda uma coisa, hoje aqui deve ter o quê? Umas 40 mil pessoas. O senhor poderia me indicar qual município da região metropolitana poderia receber essas pessoas? O senhor tiraria todos de uma vez só? Quem recebe? Qual o projeto habitacional que vai... Não existe, eu falei. Não tem nenhum município que receba toda essa gente aqui, é muita gente, pronto. O senhor andou por aí? Ele falou: não, mas aqui não pode ficar, tem que ser relocado. Eu falei: então, tá bom, então o senhor deixa assinado aí que a partir de agora o senhor é responsável por todas as mortes que tiver aqui, por energia elétrica, por afogamento, por criança morrer afogada em valeta, por não ser atendido no posto de saúde, por não ter saneamento básico. Então o senhor... Ele falou: o que? Você está me ofendendo? Eu falei: não quero ofender o senhor. Só que eu sou vereador aqui e eu tenho o direito de falar pela comunidade. Aqui ninguém vai sair, o senhor sabe que ninguém vai sair. Como é que o senhor disse que não vai? Então, quando o senhor fala que não vai ajudar a regularizar, então o senhor também não está ajudando nada. Daí o pessoal pegou e me tomou a palavra, falou para mim ficar quieto. Daí eu acabei ficando quieto, passei um pouco da conta do promotor, mas eu tinha que passar. Mas enfim, daí a reunião continuou e o Gabão e o pessoal foi falar com ele, e daí eles pegaram o governador Requião também, que ajudou muito no processo, e o Sancler amoleceu o coração e autorizou a instalar a energia elétrica, a começar a fazer o projeto de regularizar os terrenos, colocar energia e água para aquele povo lá, saneamento básico.
Então foi naquela reunião de 2006, na escola Henrique de Souza, que aconteceu o pontapé inicial da regularização do Guarituba. Assim, eu sempre fui muito participativo na comunidade, né? Então, em 2006 eu me reelegi daí com uma votação expressiva, em 2008. O povo do Guarituba reconheceu o meu trabalho junto à regularização, que daí começou o PAC, veio até o presidente Lula, veio no Guarituba e a coisa começou a andar. E o povo acabou reconhecendo o meu trabalho e eu fui fui reconhecido. A votação foi expressiva, 1.467 votos, desses 1.200 no Guarituba. Só nas duas escolas, na volta à minha casa, eu fiz 600 votos em cada uma, aproximadamente. E acabei voltando para cá, até 2008, 2009, né, que eu fui 9 e 10, né, que eu fui primeiro mandatário. Daí o Marquinhos também foi eleito vereador, era o mais votado. E o Gabão, que tinha sido reeleito, na verdade, como é de praxe, ele chamou eu e o Marquinhos lá na casa dele. Porque o Marquinhos foi o mais votado, né? Daí ele perguntou, ele falou, Marquinhos, ó, você fez 2.000 e poucos votos, não resta dúvida que a bola da vez para ser presidente da Câmara é tua. Mas o Marquinhos não quis, não. Ele falou lá na minha frente, não, eu não quero ser presidente da Câmara, quem vai ser por mim vai ser o Eliseu. Assim ele falou. E é verdade, isso é verdade. Daí foi um contexto muito tranquilo, porque o Gabão tinha sido reeleito, nesse momento o Marquinhos abriu mão e eu acabei assumindo a Câmara novamente. Olha, eu era uma máquina diziam assim que a minha cabeça, as pessoas que me conheciam, que viviam comigo, né? Disse que eu não pensava em outra coisa, a não seria em voto, né? E talvez fosse verdade, eu me entregava muito na política, eu trabalhava demais pela causa. E, na verdade, até minha família eu deixava de lado. Tanto que o meu primeiro casamento não resistiu à política e acabei me separando. E não existe nada pior do que se perder uma eleição. Não existe. Por isso que aquele momento não foi um momento dos mais... até pela minha dedicação e meu engajamento do meu trabalho. Eu não via trabalho diferente nenhum que eu fiz em 2008. Eu trabalhei da mesma forma. Eu corri de atrás. Mas aspectos negativos que aconteceram naquela época, que você sabe muito bem o que foi, aquelas operações que teve, denúncias contra a Câmara, que nem sempre era minha culpa, nem foi minha culpa, até hoje não tem culpa minha, mas aquilo acabaram influenciando na comunidade que acabou não votando, né? Mas aquilo influenciou assim, decisivamente para mim não concorrer mais às eleições, por quê? Aquilo me afetou muito, falar a minha verdade para você, afetou sim. Tanto que eu não tive mais nem coragem de vir na Câmara, praticamente, eu acho que eu nunca vim. Acho que eu vim uma vez, eu não sei, acho que Sandra, acho que eu vim aqui uma vez ou duas, acho, nunca mais eu vim. Aquilo ainda é uma coisa a ser consertada dentro de mim, ainda não, hoje eu vim, hoje eu já estou mais tranquilo, mais maduro, né, vou fazer 60 anos agora essa semana que vem, né, passado 10 anos, então hoje eu vejo e também trago como um aprendizado de que fazer as coisas boas que eu fiz e não cometer alguns erros que talvez eu tenha cometido. Então hoje eu tenho um aprendizado dentro de mim, uma maturidade muito maior, né? Mas eu fiquei assim bem abalado com aquela eleição. Perder por um voto, empatar e perder na idade, porque eu me via trabalhando pela comunidade e representando a minha comunidade. E não me taxaram como ladrão, Então é terrível você sair pedir voto nas casas. Eu não tinha sido preso, não tinha sido nada. E o tratamento era igualitário para todos, né? Então
acabei entrando naquela... e eu fiquei realmente muito abalado com isso aí, vou falar a verdade para você. Isso pegou firme. E daí foi a decisão de eu não concorrer nas próximas eleições, né? E acabei que fui trabalhar na Assembleia e me acertei por lá, né? Mas... Então, hoje o município de Piraquara é totalmente diferente. O município de Piraquara viveu ali, eu consegui viver 3 fases do município. 2. Uma que era aquela parte interiorana, de cidade, de vila, que foi de 93 a 96 ainda, até pegou um pouquinho de vila ainda, tá? Daí peguei a reestruturação urbana, né? Peguei daí de 97 até 2012 toda a ocupação do Guarituba, a gestação do Guarituba dentro da cidade de Piraquara, tá? E eu te digo uma coisa, hoje Piraquara ela tá com um urbanismo impecável. Aí eu tenho que dizer que o Marquinhos fez um trabalho excepcional, não tenho como falar diferente. Mas também falo que se não fosse o trabalho, desde o primeiro prefeito, lá atrás, vamos pegar ali de 96, estou falando de 96, se não é o seu Gil abrir as ruas, então todos os prefeitos tiveram então não é só um prefeito, o que tem hoje de Piraquara, o contexto de hoje, tem o Marquinhos que temos que elogiar o trabalho dele. Mas nós temos o seu Gil, que ele pegou um Guarituba, que era um banhado, com 12 mil famílias, e ele aterrou rua por rua, sem maquinário, sem caminhão, sem nada, sem condição alguma, o município de atender aquelas famílias lá, e ele atendeu. Aí vem o João Guilherme. O João Guilherme pegou as ruas aterradas, mas aí ele fez um segundo momento. O João teve que construir os postos de saúde e construir as escolas. Então você veja só como a cidade vai se estruturando. Aí vem o Gabão. O Gabão pega o Guarituba e faz o projeto de regularização e consegue levar para o governo federal e traz o maior projeto de regulação urbana do sul do Brasil, que é o PAC. E aí o Guarituba desenvolveu. O Guarituba desenvolvido pronto, não gastando dinheiro, o Marquinhos teve condição de assumir a cidade e o Guarituba começou a dar lucro para a cidade. O Guarituba começou a contribuir financeiramente para o centro da cidade, coisa que não ocorria com o seu Gil, coisa que não ocorria com o João Guilherme e coisa que não ocorreu com o Gabão. Se você olhar para essa ótica, hoje o Guarituba contribui mais do que o centro da cidade financeiramente. Então, quando você olha para essa ótica, então aí o Marquinhos pegou, lógico, inteligentemente, aliado com o governo do estado, com o governador Ratinho, um momento bom da economia, e conseguiu terminar, daí ele pavimentou. Mas alguém começou aterrando a rua e colocando a manilha. Então hoje eu vejo assim, Piraquara está do jeito que está, mas teve uma sequência de bons prefeitos. Teve sim. O prazer de você atender as pessoas, de você ter feito alguma coisa por alguém, de você ter ajudado alguém, ou de ter ajudado o teu município, isso é impagável. Quando eu ando pela rua da cidade, aí eu entro no mercado, o pessoal diz, você tem que voltar. Olha, já faz 10 anos que eu estou fora, Renato. Eu entro no Guarituba, no supermercado, as pessoas dizem, você tem que voltar a ser nosso vereador. Acredito que até hoje falam isso, se não acredito. Tem gente que me chama de vereador até hoje. Eu digo, mas eu não sou vereador. Então isso que a gente tem na política é dom. A pessoa para ser vereador ou para ser político, ela tem que ter o dom. O dom de atender bem as pessoas, o dom de gostar das pessoas, sabe? Hoje eu me sinto mais maduro, gosto, eu falo, se quer ser vereador, você gosta de gente? Você gosta de atender as pessoas? Se você não gosta de conversar com pessoas, não gosta de atender, não seja vereador. Não seja que você vai se dar mal. Tá? O vereador é o para-choque do povo. O vereador é onde o cidadão é a primeira pessoa que ele vai se socorrer. Tá? Então eu digo assim, ó, eu avalio assim, eu fiz bons mandatos de vereador,
fui candidato a prefeito, fui candidato a vice-prefeito, fui secretário municipal, participei quando o seu Gil trouxe as indústrias, eu participei dos projetos das indústrias, eu participei do projeto da regularização do Guarituba, participei de um monte de momento importante da cidade de Piraquara. Então eu tenho só momentos bons para lembrar. O momento que eu perdi a eleição foi um momento triste, pessoal, foi, mas um momento de aprendizado também, que a gente tem que saber perder. Naquele momento eu soube perder, me afastei, não fiquei atrapalhando ninguém, não me transformei porque eu perdi a eleição, eu não me transformei num inimigo, adversário do Marquinhos, do prefeito que assumiu, não. Eu me recolhi, fiquei na minha e hoje eu acompanhando a cidade está evoluída, a cidade está muito bem administrada. Eu só tenho satisfação de morar, de ter nascido em Piraquara, de ter vivido a política em Piraquara, de momentos importantes da cidade de Piraquara e hoje de estar aqui perante vocês nessa Câmara que hoje está totalmente reestruturada. Fui presidente da Câmara 2 vezes, né? E fui vereador por 3 mandatos. Só me orgulha, né, ter sido político em Piraquara e quem sabe daqui 2 anos eu não volte. Isso é uma coisa que está aí, está pesando no ar. Acho que podemos pensar, né? Só tenho boas lembranças da política em Piraquara, da minha passagem como político. Fui 3 vezes vereador dessa cidade. 2 vezes fui presidente da Câmara. Fui um vereador mais votado na minha primeira eleição, com 456 votos. E na minha terceira eleição eu fui o segundo mais votado, 1.467 votos, que é difícil até hoje de um vereador fazer na cidade. Tá no top 10. Participei de momentos importantes da cidade, muito importantes. Participei das ocupações quando começaram. Quando começaram as ocupações, eu acompanhei todo o processo de ocupação. Participei desde a abertura das ruas do Guarituba, desde as ruas. Participei da instalação de postos de saúde, de escolas no Guarituba. E mais importante ainda foi ajudar esse povo que estava lá no fato da regularização do Guarituba. Eu participei ativamente da regularização, onde participaram o município de Piraquara, com algumas funções, o governo do estado e o governo federal, que era o PAC na época. Na verdade, o primeiro nome dessa regularização era o programa Terra Prometida. Era Terra Prometida, o Gabão que deu o nome. Depois mudou para o PAC. A regularização era assim. Tanto que na divisão de tarefas, município, estado e governo federal, o município ficou com a regularização, o estado ficou com a terraplanagem e a microdrenagem e infraestrutura de energia elétrica e saneamento básico, e o governo federal ficou com a macrodrenagem e a instalação das habitações populares. Então cada um, isso foi feito, e a pavimentação das ruas. Então isso foi feito a 3 mãos. Então eu participei desse momento importantíssimo do município de Piraquara. E voltando mais atrás, eu participei também da divisão do município, né, de Piraquara, Pinhais e Piraquara, acabamos aprovando todas as leis. Mas enfim, pegando essa sequência cronológica, acabamos que muitos momentos importantes da cidade eu participei. E isso ficou na história. Hoje as pessoas novas talvez não lembrem, mas lá na frente daqui uns dias vai ser escrito essa história do Guarituba e alguém vai contar essa história. E é verdade, eu tive o prazer de participar. Então, a minha derrota por um voto em 2012, ela doeu mesmo bastante em mim. Mas ela hoje está tranquila, já assimilei. Mas eu só tenho assim 100% de lembranças boas de ter nascido em Piraquara, ter vivido a política em Piraquara e, se Deus quiser, ainda vamos continuar a nossa caminhada e quem sabe eu não volto aqui para o Legislativo. Estou pensando seriamente
falando a verdade para vocês, que agora eu já estou com a minha vida resolvida, financeiramente, estou com a minha cabeça tranquila, tenho experiência e quem sabe eu não volte agora na próxima eleição. É isso, e eu pretendo, na verdade eu pretendo retornar nas próximas eleições a vereador aqui, mas não para me engrandecer, não para ganhar dinheiro, não para nada, é para continuar atendendo a população, que eu acredito a política como um dom. Eu olho a política, Renato, como um dom. A pessoa tem que ter dom para ser político. A pessoa não pode dizer assim, eu quero ser político porque eu quero aparecer, quero fazer isso. Não, esqueça. Se ela não tiver o dom de gostar de atender pessoas, de gostar de pessoas e de mexer com a coisa pública e de estar disponível para a população 24 horas por dia, não venha para a Câmara de Vereadores. Você não vai se dar bem. Vai ter um mandato e vai embora. Então eu agradeço vocês, a Câmara Municipal, o vereador Nanico pela iniciativa. Então nós que nascemos aqui na cidade, é um orgulho para nós, sabe? Tá contando a história, tá contando outras histórias que ainda a gente não contou, que às vezes pulou alguma coisa. Mas eu sempre acompanho o Renato e ele é um historiador, eu sempre estou acompanhando você, as tuas histórias. E tem outras histórias fora da política que uma hora nós temos que sentar e encaminhar também, né? Para deixar guardado, né? Mas aí, muito obrigado a todos, a vocês aí, obrigado pelo Poder Legislativo hoje da cidade, por ter dado essa oportunidade de eu vir aqui contar algumas coisas, alguns aspectos interessantes da minha vida política em Piracora. Obrigado.